Contraponto. Oferecimento UPF. Há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. Planalto Benefícios. Hashtag Eu Faço Parte. Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. E Life Biotecnologia. Vida gerando vida. Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando ao vivo mais uma edição do Contraponto, nesta quinta-feira, dia 26 de outubro. Já saudando a todos vocês nas diferentes plataformas que recebem o nosso sinal, pelo nosso site, pelo aplicativo, também pela Coprel Telecom TV em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado e também, neste momento, pelo YouTube e pelo Facebook. Curta as nossas páginas nas redes sociais, siga-nos lá no Instagram, enfim, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe os nossos conteúdos, assim a NGTV também vai crescendo. Obviamente também espalhe para os conhecidos, né, o nosso site, o nosso aplicativo, você que utiliza essas ferramentas. A NGTV tem essa proposição de fazer um conteúdo não só jornalístico, mas também informativo, levando muito conhecimento, muita descontração, enfim, muito entretenimento também para toda a nossa região. Essa proposta nova, que ainda não tem 6 meses, já vem conquistando seu espaço aqui na nossa região. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, esse banco de fomento, né, que tem uma gestão compartilhada entre os 3 estados do Sul. E para falar sobre esse assunto, conversar conosco, está presente hoje aqui no Contraponto o Alexandre Barros. Ele é gerente regional do BRDE. O banco tem um escritório aqui em Passo Fundo. Ele cuida de uma região bem ampla, que ele vai conversar conosco, vai explanar um pouquinho a respeito disso ao longo do programa. Alexandre, satisfação te receber. Boa noite, muito bem-vindo aqui à NGTV. Boa noite, Álvaro. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui falando um pouco sobre o BRDE para vocês, para os espectadores da NGTV. Essa proposta, como tu disseste, uma nova mídia que já tão jovem tem todo esse alcance. Então, de fato, é uma satisfação para a gente estar aqui com vocês hoje. Um banco que tem mais de 60 anos de atuação. Ele foi criado, obviamente, pensando no desenvolvimento dos 3 estados aqui da região sul, Alexandre. Mas muitas pessoas, talvez, da nossa audiência, ainda, quando ouvem falar do BRDE, não têm a noção exata do qual é que é o significado do banco. Se a gente tivesse que resumir de forma muito simples para aquela pessoa que eventualmente ainda tem dúvida da atuação do BRDE, o que é o BRDE, o que nós poderíamos dizer? Então, Álvaro, o BRDE, como tu disseste, né, já é um banco de bastante tempo, né? Nós fomos criados em 1961 e o propósito do BRDE, quando foi criado, na verdade ele foi criado na esteira da criação do próprio BNDES. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o BRDE, para as pessoas não confundirem, porque é comum confundirem, o BRDE é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Nós fomos criados naquela época na esteira da criação do BNDES justamente para sermos um agente promotor do desenvolvimento na região sul do Brasil. De que forma? Trazendo esses recursos que o BNDES estaria disponibilizando para a nossa região. Então, nós somos responsáveis por captar esses recursos federais e trazer eles para a região sul do Brasil. Então, esse foi o propósito da nossa criação, lá em 1961, pelos 3 governos dos estados. Esses recursos que são disponibilizados pelo banco, eles podem ser utilizados tanto na esfera pública como pela iniciativa privada. Exato. A nossa atuação primordialmente sempre foi fomentar o desenvolvimento através do financiamento de projetos da iniciativa privada, onde nós atuamos desde sempre nos setores de indústria, comércio, serviços, o agronegócio, a agropecuária familiar. E num dado momento nós começamos a atuar também no setor público, especificamente financiando os municípios. Então nós criamos um programa, que é o programa BRDE Municípios, especificamente para atender às necessidades de investimentos dos municípios na sua infraestrutura. Então passamos aí a atender não só a iniciativa privada,
mas também o setor público nos municípios especificamente. Alexandre, a constituição do BRDE aqui no estado, né? A central é Porto Alegre, obviamente, né? A central, inclusive, da região toda, concentra-se em Porto Alegre ou não? Exato. Nós temos o BRDE, pela sua natureza de Banco de Desenvolvimento, nós temos autorização do Banco Central para atuar nessas linhas de financiamento de longo prazo para investimentos produtivos. E também o Banco Central ele regra a nossa Constituição em termos de estrutura. Nós não podemos ter agências no interior. Então nós temos apenas uma agência em cada capital dos 3 estados do Sul. Nesta agência fica concentrada toda a parte operacional do banco. E no interior nós temos escritórios de representação com uma atuação comercial. Um desses escritórios é o que você coordena aqui em Passo Fundo. Para você, são quantos municípios, na verdade, Alexandre? Porque é a região aqui do Planalto, tem também a região aqui de noroeste do estado. Isso, na verdade, a gente chama, né, norte do Rio Grande do Sul. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, assim, para o telespectador entender do que a gente está falando, da nossa estrutura. Como eu disse, a gente tem a agência com toda a parte operacional em Porto Alegre, então as nossas equipes de trabalho da parte de análise dos financiamentos está concentrada em Porto Alegre, mas eles vão a campo, eles visitam as empresas e os projetos. E nós temos 4 escritórios regionais no Rio Grande do Sul. Então, um aqui em Passo Fundo, que é responsável pelo norte do estado. Nós temos um escritório em Caxias do Sul, que é responsável pela região serrana. Um escritório em Pelotas, que atende toda a metade sul. E temos um escritório em Lajeado, que atende a região central. Então, faz toda a região dos vales, que a gente chama. Aqui, no escritório de Passo Fundo, nós atendemos o norte do estado. Para vocês olharem o mapa, assim, pegando uma faixa aí de Lagoa Vermelha, aqui mais ao leste, e indo em direção a São Borja, no oeste, toda esta faixa, se nós estabelecemos um patamar aí entre Soledade e Santiago, que está um pouquinho abaixo, aqui ó, mais ao sul, de Soledade e Santiago, uma linha para cima, todo o norte do estado é atendido pelo nosso escritório. É uma região grande. Eu não saberia te dizer exatamente o número de municípios, Álvaro. Na verdade, assim, como a gente tem as fronteiras entre esses 4 escritórios, na verdade, eu faço fronteira com os 4, agora pensando aqui, né? Que pro lado de Lagoa Vermelha, em direção a Vacaria, eu faço fronteira com o escritório de Caxias do Sul. Descendo aqui até Soledade, logo ali eu faço fronteira com o escritório de Lajeado. E quando eu vou para a região oeste, para a fronteira, eu faço a divisão com o escritório da metade sul. O que nós fazemos, então? A gente precisa também otimizar recursos para o banco, né? Porque, afinal de contas, é um órgão público. O que nós fazemos no sentido de otimizar o trabalho e os recursos? Nós nos apoiamos entre os escritórios. São 4 gerentes regionais, então as áreas são grandes para nós atendermos fisicamente. Como nós nos apoiamos e atendemos, às vezes, dentro da região do colega, por exemplo, eu tenho que ir a São Borja, que está na minha área, e o colega precisa atender alguma coisa em Uruguaiana. Mas se eu já vou a São Borja, eu vou a Uruguaiana para ele. Ele não precisa sair de Pelotas e ir até lá. Então, na verdade, assim, esse número de municípios ele oscila, porque hoje, às vezes, eu estou atendendo um projeto que não está na minha área. Mas para otimizar esses nossos recursos e também para agilizar o atendimento do cliente, a gente acaba atendendo clientes que estão nas regiões dos outros. Então, eu não saberia te dizer o número de municípios, né, que está abrangido na nossa região aqui, que é flutuante, mas dá para dizer assim, pela concentração de municípios que a gente tem na região norte, que se aproxima aí de 40%, 45% do número de municípios do estado, né? Há uma perspectiva, por exemplo, quando você olha os 13 estados do sul, de fazer uma divisão igualitária dos recursos, por exemplo, ou o Rio Grande do Sul, nesse ano, ele tem mais projetos, ele vai ter uma fatia um pouco maior dos recursos que o banco tem. Tem alguma coisa nesse sentido ou não, Alexandre? Na verdade, a divisão dos recursos, dos limites utilizáveis nas nossas fontes de recursos, ela é igualitária entre os 3 estados, né? As 3 agências elas têm, entre aspas, direito a utilizar 1/3 cada uma de todos os recursos que nós temos disponíveis através dos nossos funds, né, que são as nossas fontes de recursos. Não necessariamente cada estado performa exatamente 1/3 desses recursos, porque as situações econômicas dos estados também são flutuantes. Vão variando também. Exato. Então, assim, tem anos que o Rio Grande do Sul está em crise, né, por N motivos. A estiagem é um dos motivos. Então, a economia como um todo sofre. E se, por um lado, isso impulsiona menos os investimentos das empresas, também, às vezes, cria necessidades a mais.
né? Então isso é muito difícil de prever. Então existe uma flexibilidade nessa divisão, aonde um estado pode emprestar limite para o outro, dentro das suas necessidades, né? Então a divisão das fontes ela é por igual, 1/3 para cada estado. Mas se um estado está performando mais ou tem necessidade maior de recursos, os outros podem emprestar limite também. Então a gente tem essa interação, né, entre as agências para isso. Alexandre, do ponto de vista prático, eu vou começar falando contigo sobre a questão da esfera pública, já que nós tocamos nesse assunto. Perfeito. Esse programa dos municípios. Vamos imaginar que aqui Passo Fundo, a prefeitura, enfim, o poder público, ele defina que ele quer fazer uma grande obra na área do saneamento básico. E aí ele precisa, ele tem lá os seus recursos que são oriundos do próprio município, ele busca alguns recursos, talvez de verbas federais, mas falta lá um valor para complementar. O BRDE entra nessa jogada, pode entrar nessa jogada. O BRDE pode entrar sim, o BRDE pode entrar financiando o município para fazer essas obras, seja um financiamento integral de um investimento que o município venha a fazer, seja parcial, como tu disseste, né? O município se utiliza de outras fontes de recursos e o banco financiaria uma parte, né, desses investimentos. Então, sim, o BRDE pode financiar esses investimentos dos municípios. Hoje, praticamente todos os estados, os municípios aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, têm capacidade de endividamento disponível, uns mais, outros menos. Quem determina isso é a Secretaria do Tesouro Nacional, né, até onde que os municípios podem se endividar. Mas hoje aqui no estado praticamente todos os municípios têm capacidade de endividamento. Claro, quanto maior o porte do município e a sua arrecadação, maior a sua capacidade de endividamento. Então sim, nós podemos apoiar o município de Passo Fundo, como nós temos apoiado inúmeros municípios aqui pelo estado, vários na região norte aqui. E os projetos eles podem variar dessa questão, desde saneamento básico, iluminação pública, projetos culturais, enfim, praticamente todas as áreas. O banco está disponível para, eventualmente, se o município tiver interesse, oportunidade de desenvolver algo, o banco tem essa disposição de auxiliar. Isso, perfeito. Nós trabalhamos com várias fontes de recursos hoje para os municípios, desde BNDES até fontes externas, como agora o Banco Mundial, que nós também estamos trazendo. Nós temos a captação de recursos com a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimentos, a CAF, que é a Comissão Andina de Fomento, antiga, hoje se chama Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, mas que ainda mantém a sigla CAF. Então nós temos várias parcerias internacionais que nós conquistamos aí nos últimos, dá para dizer, 6, 7 anos no máximo, né? A nossa primeira captação internacional de verdade, assim, o primeiro recurso que entrou foi em 2018, da Agência Francesa de Desenvolvimento, então assim, tem um pouquinho mais de 5 anos, né? Nós já vínhamos estudando essas parcerias há alguns anos antes, já tínhamos aprovados os limites para isso. Então hoje nós temos várias fontes que atendem diversos tipos de investimentos que os municípios podem fazer. Basicamente investimentos em infraestrutura, mas das mais variadas naturezas. Então nós podemos financiar projetos de mobilidade urbana, qualificação das vias urbanas, iluminação. Um projeto muito bacana que a gente financiou, eu vou dar o exemplo aqui, do município de Santo Ângelo. Nós financiamos, foi pioneiro isso, logo que nós trouxemos recursos externos, financiamos a adoção pelo município de Santo Ângelo das primeiras luminárias de LED na região das Missões, na iluminação pública. Foi financiado com recurso, inclusive, francês. Foi o primeiro, para nós é um case, porque foi o primeiro, né? E podemos financiar saneamento, como tu disseste. Nós temos alguns programas que atendem o saneamento, com forte recurso até do FGTS, por exemplo. Até por essa questão legal que os municípios têm até 2030 para, enfim, cumprir uma série de requisitos, Alexandre. Talvez alguns vão bater na porta de vocês aí buscando... Ah, sim, com certeza. Na verdade, assim, o banco participa de diversos eventos com os municípios, através da FAMURS, especialmente, né? Entre outros, mas assim, todos os eventos da FAMURS, nas congregações, onde se reúnem os prefeitos, os secretários, os municípios estão ali presentes buscando novas informações sobre investimento, sobre desenvolvimento, o BRDE participa. A nossa equipe que atende, nós temos uma equipe dedicada para atender os municípios. Nossa equipe sempre participa, os nossos diretores vão lá, falam sobre o nosso programa. Então, hoje já essa informação está bem divulgada. E nós estamos sempre abertos, né, a receber contatos. Se eu volto e meia recebo um WhatsApp, eu vou ver, é um prefeito de algum município.
né? Vou dar retorno, que é o prefeito de tal cidade, tal, eu queria saber mais sobre tal coisa que eu ouvi lá no Congresso. Né? Não, vamos falar sobre isso, vamos tratar sobre isso. Então hoje a gente tem, e tem disponibilidade de recursos bastante assim, para os municípios, né? A gente tem condições de atender até mais do que a gente está fazendo hoje. Mas é que os municípios também eles têm que planejar bem os seus investimentos. Né? E nessa questão, Alexandre, vocês entram com o recurso apenas ou vocês, de certa forma, auxiliam no desenvolvimento do projeto também? Também. Nós também fazemos essa parte que é praticamente uma assistência técnica que a gente pode fazer para os municípios. Nós temos, dentre os nossos produtos para o setor público, nós temos não apenas os financiamentos dos municípios, mas também o assessoramento técnico, a modelagem de projetos nós fazemos também. Então, por exemplo, nós estamos com algumas parcerias aí com o município de Santa Cruz do Sul, o município de Santa Maria, onde nós estamos participando da elaboração da modelagem de alguns projetos. Porto Alegre também vai ser alguma coisa nesse sentido. Então, não só na parte de financiamento, mas na parte de assessoramento, montagem e modelagem crítica de projetos, né, assistência técnica, o BRDE também está preparado para isso. E como é um banco, obviamente, Alexandre, esse dinheiro ele é, de certa forma, emprestado para o município executar a obra. Tem lá o seu compromisso em devolver esse recurso com um prazo que é estabelecido. Esse prazo ele é de um período longo, as taxas de juros elas são menores que geralmente se encontram no mercado, enfim. Sim, nós estamos falando de financiamento, né? Então são recursos reembolsáveis. Né? Os prazos são longos, nós estamos falando aí de linhas que têm um prazo de pelo menos 10 anos. Né? De 10 a 25 anos hoje a gente tem linhas de recursos que financiam os municípios. Então o município tem um prazo bastante longo para fazer o reembolso, ou seja, para pagar o financiamento. Né? Normalmente tem algum tempo de carência, que pode ir até 3 anos. E aí durante a carência o município vai pagar só os juros. As taxas de juros que nós procuramos aplicar são sempre as melhores disponíveis, justamente porque, na verdade, o banco faz isso com todos os seus clientes, né? Não é só porque são os municípios. Mas nós procuramos ofertar os recursos nas melhores condições possíveis, porque o nosso foco não é... Como nós não somos banco comercial, nós não temos o foco em ter lucro com essas operações. Nós temos que ter lucro para manter a operação do banco. Promover o desenvolvimento está na raiz do... Exato. Então, assim, o lucro que nós temos, ele é necessário para que o banco possa cada vez alavancar mais recursos, porque justamente o nosso colchão financeiro, vamos dizer assim, a nossa reserva financeira, é o que promove a alavancagem de limites cada vez maiores de financiamento para a gente poder aumentar a nossa atuação. Mas o nosso foco não é ganhar cada vez mais nos produtos. Então a gente trabalha sempre com as taxas básicas de juros que são ofertadas em cada produto. E aí varia conforme a fonte de recursos, né? Mas para vocês terem uma ideia, assim, claro, hoje nós estamos com uma Selic cara, né? Então qualquer financiamento hoje que seja fundamentado na Selic, ele se torna um financiamento que hoje se pode chamar de caro. Mas uma taxa média para investimentos num prazo de 10 anos, isso vale para município, vale para empresas, com o Selic hoje seria em torno de 5% ao ano, mais o indexador Selic. Né? É caro porque a Selic está alta. A hora que a Selic começar a baixar mais, a gente vai perceber que vai vir para um patamar mais interessante. Mas nós trabalhamos com recursos externos hoje na faixa aí de 10% ao ano, né? Com alguma coisa de variação cambial, conforme o caso. Né? Mas a gente sempre procura ofertar nas melhores condições possíveis. Muito bem. Do público para o privado, as empresas que podem procurar a instituição, elas precisam ser de grande porte ou vocês atendem desde, daqui a pouco, empresas de médio porte, pequeno porte também? Álvaro, é interessante essa pergunta, isso é bem bacana, assim, até para direcionar mesmo, né, o nosso atendimento e para os interessados conhecerem como é que é a nossa dinâmica de atuação e de atendimento. O BRDL é um banco, como eu disse, né, a gente tem uma agência lá em Porto Alegre, né, para atender do ponto de vista operacional o estado inteiro. E temos 4 escritórios regionais, onde tem aí um gerente em cada um desses escritórios, né, para fazer a parte comercial. Então o BRDL é um banco muito enxuto. Né? Hoje, nos 3 estados do Sul, nós temos um quadro aí em torno de 400 e poucos funcionários, para atender uma performance em torno de 4 bilhões de reais por ano, que a gente tem aplicado nos 3 estados, né? Então, assim, a gente procura otimizar ao máximo os nossos recursos humanos. Mas o bacana é o seguinte, nós construímos, ao longo da nossa trajetória, mas vamos falar assim de 20 anos para cá, mais especificamente, parcerias muito interessantes com conveniadas,
que normalmente são as cooperativas de crédito. Por que a gente fez isso? Porque nós não temos braço, né, como funcionários para atender a todos os interessados em todos os portes. Né? E para nós não ficarmos restringindo, atendo esse, não atendo aquele, a gente se utiliza dessas parcerias. Eles são os nossos braços na ponta. Então, como é que a gente lida com isso aí? Nós estabelecemos uma linha de corte de valor de financiamento para podermos atender todos os portes, desde o agricultor familiar, desde o microempresário, até os grandes projetos de infraestrutura, de energia, grandes indústrias. Nós conseguimos atender dessa forma. As cooperativas de crédito, através do convênio que nós temos firmado com elas, podem atender no crédito pulverizado. O Sicredi é uma conveniada de vocês? Sicredi é a nossa maior, principal, mais antiga conveniada, né? Hoje nós temos convênio com o Sicredi, com o Cressol, com o Cicobi, com a Unicred. Nos outros estados temos até outras cooperativas de crédito. Aqui no nosso estado ainda está um pouquinho mais restrito a essas. Mas a Sicredi é a nossa parceria mais antiga, né? Foi o primeiro convênio que nós contratamos e está aí até hoje. A Sicredi cresceu, nos superou em tamanho, tudo, em necessidade de recursos mesmo, né? Mas a nossa parceria, nosso convênio com o Sicredi funciona ainda muito bem, né? E nós temos uma parceria fora do convênio também para tratar. Amanhã mesmo eu estou indo visitar uma região aqui próxima, por intermédio do Sicredi local, nós vamos visitar cliente para tentar fazer em conjunto um atendimento, um financiamento de um valor mais elevado, fora do convênio, que o convênio é para os pequenos, né? Sim. Mas através desse convênio, dessa fórmula, nós conseguimos atender todos os portes e todos os segmentos. Isso aí para nós dá uma satisfação bastante grande, porque é o nosso papel. Sim. Agora, é bom que as pessoas tenham esse conhecimento também, Alexandre, porque obviamente daqui a pouco está lá com um produtor rural, daqui a pouco está pensando em abrir uma agroindústria, e ele olha assim, olha, eu vou precisar de recurso, vou bater na porta, ou de uma cooperativa de crédito, ou diretamente com vocês, dependendo do valor. Se baterem na tua porta e você puder dizer assim, olha, isso você pode procurar uma conveniada nossa que vai ser muito bem atendido. Exato. Então, para que as pessoas possam ter interesse nessa situação e saber como proceder. Agora eu te pergunto, obviamente que precisa ter uma fiscalização com relação à aplicação desses recursos. Com toda certeza. Como é que é feito isso? A gente tem essas exigências de regulamentação, de fiscalização, desde as próprias fontes de recursos. Então, por exemplo, o BNDES fiscaliza as operações onde nós aplicamos os recursos dele. Outros órgãos também fiscalizam. Então, nós temos a obrigação também de fazer o acompanhamento das operações e da correta aplicação dos recursos, porque, acima de tudo, nós somos um banco público, né? Nós temos que prestar contas para a sociedade. Então, todo recurso que transita pelo BRDE, ele tem que ser muito bem utilizado, muito bem aplicado e da forma correta. Então, o BRDE precisa fazer, sim, o seu papel fiscalizador na aplicação desses recursos e prestar contas para a sociedade e para as fontes de recursos que vão querer saber se aquele dinheiro que veio está sendo aplicado corretamente. Então, sim, a gente faz isso e nessas operações em convênio com as cooperativas de crédito, por exemplo, a cooperativa também assume esse papel. E ela faz a sua parte lá inicial de fazer o acompanhamento. Com isso, a gente consegue ter o quê? Crédito com responsabilidade, com um custo mais compatível, com redução de risco, redução de inadimplência, o que é saudável para todos, né? Desde para o agente financeiro, como para o próprio cliente tomador do crédito, como para a sociedade. Sobre essa situação que você comentou lá no início, você dizia assim, olha, tem alguns momentos que o Rio Grande do Sul pode passar por uma crise, enfim. Você nos dizia, antes de nós iniciarmos o programa, que chegou a Passo Fundo, vindo de Porto Alegre, ou de outras regiões, eventualmente, que você atuou também fora do estado, nesse período que você está no BRDE, que são duas décadas, se não me engano. Isso. Mas você chegou em Passo Fundo no período que antecedeu a pandemia. Como é que foi esse processo da pandemia? Porque nós vivemos um período em que a economia ficou praticamente estagnada e você tem notado nesse período que a gente pode chamar de pós-pandêmico uma retomada naquilo que já vinha acontecendo, as pessoas elas estão buscando. Como é que você observa agora do ponto de vista particular mesmo do Alexandre nessa atuação que você faz? Na verdade, é bem interessante assim, esse retrospecto bem recente, nesses 5 anos e meio que eu estou aqui em Passo Fundo, né? E antes eu estava sediado em Porto Alegre, mas eu fazia
a partir de lá fazia o apoio para os 4 escritórios regionais. Então eu andava pelo estado inteiro, visitava todas as regiões, fazia o atendimento a clientes em todas as áreas, a partir de Porto Alegre, fazendo apoio para as regionais. Em 2018 eu vim para cá, e se vocês lembrarem, em 2018 nós estávamos vivendo uma crise econômica meio geral no Brasil, né? 18 e 19 foram períodos não muito fáceis em termos de crise, tanto é que a gente diz que a pandemia veio para dar uma segunda paulada, né? A gente não estava bem, vamos dizer assim, e a pandemia veio para piorar. O que a gente percebeu foi o seguinte, claro, naquele primeiro momento dos impactos da pandemia, a economia como um todo freou, né? Por N razões, motivos óbvios, e nós fomos ver algumas reações durante o próprio processo, entre 2020 e 2021, do processo de restrições e da própria pandemia. Em alguns setores a gente percebeu algumas reações. Vou citar um exemplo, o setor moveleiro. Nós fomos procurados, ali no final de 2020, por uma empresa fabricante de móveis aqui da região, que disse, olha, eu tinha um projeto para desenvolver, mas eu tinha segurado com a história da crise, e aí depois já veio a pandemia, só que agora a nossa demanda aumentou. Eu disse, mas como assim aumentou? O comércio fechado, recém começando a reabrir. Não, mas acontece que as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa e elas estão renovando o mobiliário. E nós começamos a ter demanda, nós estamos vendendo mais. E nós queremos agora tocar o projeto, então, de fazer a fábrica nova. Então, alguns setores conseguiram, surpreendentemente, até para eles próprios, colher alguns resultados importantes dentro da própria pandemia, né? Setor de alimentos e alguns outros perceberam isso aí também. Então isso foi um pouco surreal também, uma coisa que a gente não estava preparado para ver. E alguns setores então reagiram antes de outros, né? Alguns tiveram esse momento ainda durante a pandemia e outros começaram a reagir, e nós percebemos uma reação maior a partir do segundo semestre de 2021, de uma maneira mais geral no setor da indústria. A indústria começou a reagir ali. Diria que não retomando ainda os patamares de antes, não vou falar ainda da pandemia, mas de antes daquela crise ali de 19, 18, não retomando ainda, mas podendo pelo menos reagir. Comprar máquinas, fazer novos investimentos, que era uma coisa que estava freada há um tempo, né? E houve essa primeira, tanto é que em 2021 nós ainda estávamos em trabalho remoto, comentava eu antes com o Daniel, antes de nós começarmos, que por incrível que pareça, nesse período de 2021 foi a maior performance do banco histórica até aquele momento, com as pessoas 2021, trabalhando em casa. 2021 foi um resultado histórico em performance para o banco, com todo o quadro de funcionários trabalhando em casa. A maior produtividade que nós atingimos. Nós fizemos assim coisas que nós não sonhávamos ter capacidade de fazer e fizemos. Claro que a nossa tecnologia foi, assim, o processo de modernização tecnológica no banco foi acelerado forçosamente pela pandemia, então nós passamos a digitalizar todos os nossos processos num projeto que era de 3 anos, nós fizemos em 6 meses, com o nosso pessoal do quadro interno do TI, que teve que desenvolver isso aí porque nós precisávamos atender os clientes. E conseguimos ter essa performance com produtividade máxima em 2021, no ano de crise, né, pela crise sanitária. E a partir daí nós vimos uma reação mais no segundo semestre do setor, da indústria principalmente, que se manteve até 2022 e depois deu uma arrefecida de novo, né? Por N motivos, por N questões, cenário internacional, cenário político, e aí tem uma grande responsabilidade nisso também a própria guerra na Europa, né? Que isso aí acabou aumentando a inflação no mundo inteiro. E isso também deu uma nova... Restringe um pouco aquela ação do empresário que está pensando em fazer o... Isso, porque a taxa de juros disparou a partir daí, né? Vai aguardar o que acontece em termos até com a própria economia, enfim. Exato. Então o que acontece é que vão trocando os setores que estão em alta, né? Eles vão se alternando. Neste momento nós vivemos um momento aí de taxa de juros alta, inflação no Brasil sob controle, né? Melhor do que estávamos há 1, 2 anos atrás, mas a inflação no mundo ainda alta, e isso influencia nas taxas de juros e também um pouco no câmbio, embora o câmbio agora parece que deu uma estabilizada, vamos dizer assim, né? Mas a gente percebe que alguns setores agora estão receosos de investir, porque essa taxa de juros que nós temos hoje, ela não remunera muitos dos investimentos que se interessam em fazer. Não são muitos setores que conseguem remunerar a sua operação pagando esses juros para fazer investimento, como está hoje. Nós entendemos perfeitamente isso, né? Não somos nós que colocamos a taxa de juros, né? Nós operamos com aquilo que está disponível, né?
Na região que você atende, Alexandre, qual foi o município campeão em buscar recursos nesse ano de 2023? Até agora, pelo menos. Tens mais ou menos uma... Eu diria assim, tu estás falando no setor público ou no geral? No geral, tanto público como privado. Tá. Eu não gostaria de dizer assim um município campeão, porque a gente tem alguns municípios que despontaram com alguns projetos grandes, né? Alguns projetos importantes, e isso aí acabou trazendo eles para um patamar na corrida, né? Era só uma posição à frente. Questão, mas a gente não gosta de ficar estimulando esse tipo de competição. Porque a gente acaba observando, Alexandre, assim, nós recebemos há uns 2 ou 3 meses o prefeito municipal Pedro Almeida, aqui de Passo Fundo, e nós vamos ao longo até o final do ano, obviamente, receber outros prefeitos aqui da região também para a gente conversar. Mas é notável que Passo Fundo hoje, economicamente, é um município que se destaca. Sem dúvida. Com relação a outros, a economia está crescendo, a gente, a olhos vistos, né, construção civil, sim, enfim, o próprio setor do agro, a questão de saúde, é um grande aglomerado aí econômico que está Passo Fundo não parou de crescer mesmo na pandemia, né, Álvaro? Isso é notável. Eu lembro assim, quando eu cheguei aqui em 2018, o setor imobiliário tinha uma certa estagnação. Por toda a crise, e vamos lembrar, né, os servidores públicos não estavam recebendo salários em dia, né? Então, como é que alguém que não está recebendo seu salário em dia ao longo de alguns meses e não sabe como a situação vai ficar, vai entrar num financiamento imobiliário, né? Então, o setor estava com um certo receio do que vinha pela frente. Mas isso rapidamente reagiu, porque Passo Fundo, com bons resultados, especialmente no setor do agro, não perdeu espaço, não perdeu terreno e não parou de investir, né? O município, a gente tem visto, assim, não só no setor público, mas o município está investindo, e eu sou testemunha desde 2018, eu vejo muitas obras do município acontecendo. E vejo porque me interessa também, né? Mas eu enxergo isso aí. Mas, principalmente, o setor privado também tem feito muitos investimentos ao longo desse tempo, e Passo Fundo não parou de crescer. É um dos municípios que mais cresceu no estado, né? Muito bem. Alexandre Barros, ele é gerente regional do BRDE, atende essa região norte do estado do Rio Grande do Sul, nessa missão, né, de ir atrás da captação de projetos, auxiliar municípios, auxiliar empresas, auxiliar produtores rurais, né, nessa missão que o BRDE tem para o desenvolvimento dos estados do sul do Brasil. Foi uma aula, viu, Alexandre? Muito obrigado pela tua presença conosco. Imagina, foi um prazer. E você já está convocado para, em outros momentos, estar aqui, não apenas falando sobre o BRDE, mas sobre cenário econômico. Enfim, a gente tem muito a captar dos teus conhecimentos e passar para a nossa audiência. Obrigado de coração aí pela presença. Muito obrigado, Álvaro, pela gentileza das palavras. Foi uma conversa aqui muito agradável, assim, foi muito bacana passar esses minutos com vocês aí, foi muito legal, o tempo passou rápido, pena que a gente não tem mais tempo para discorrer mais, mas teremos outras oportunidades. Por isso que você retornará. Com toda certeza a gente está disponível, para nós é uma alegria poder falar em nome do banco, né, e falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco da nossa missão, né, porque é uma missão, a gente literalmente veste a camisa, né, mas porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Hoje dentro do banco a gente tem essa paixão pelo desenvolvimento. Muito bem. Você fica ligado na programação da NGTV, porque vem aí a Alessandra Pazinato com o Papo Saúde, ao vivo, em instantes. Nós retornamos ao vivo na próxima segunda-feira. Amanhã reprisaremos conteúdo aqui do Contraponto. Ao vivo estaremos de volta na segunda-feira. A todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até lá.